Sejam muito bem-vindos ao Método Cast. Eu sou Camila Davino, fisioterapeuta, médica e uma apaixonada pelo cuidado com a pessoa. E hoje nós vamos falar sobre saúde feminina. E para isso, eu trouxe nada mais, nada menos do que uma das melhores ginecologistas que nós temos aqui no nosso estado de Alagoas, doutora Thaíse Ferro. Doutora Thaíse, seja muito bem-vinda. Agradeço por ter aceitado o convite. E hoje a gente vai começar. Antes de eu passar a bola, né, para que você se apresente um pouquinho, eu já vou começar com uma pergunta. Você já se apresenta e já pergunta. Essa aqui é uma das perguntas que eu mais recebo em consultório médico, Instagram, tudo. Doutora Thaíse, qual é exatamente a relação que existe entre o HPV e o câncer de colo de útero? E aproveitando, já diga também sobre a vacina do HPV. Qual é a idade que precisa ser feita nessa vacina? Se mulheres adultas também podem fazer, o que é que ela previne, enfim. Está com a palavra, doutora Thaíse. A bola é minha. Ai, Camila, é um prazer estar aqui com vocês. Eu também sou apaixonada pela saúde. Eu acho que... E pelo mundo feminino também é uma minha paixão. E é muito bom estar falando de mulheres para mulheres e fazer saúde de verdade. Então, o HPV, ele pode ser cancerígeno. Alguns dos vírus, eles levam ao desenvolvimento do câncer. Porém, cuidado e não precisa ter muito medo. Se você vai no seu ginecologista uma vez por ano, isso é muito válido, porque o HPV, para virar câncer, ele precisa de 8 a 10 anos. De 5 a 10 anos para que ele desenvolva o câncer. E um outro porém, você pode ter o HPV, mas pode não ter a doença. O HPV, ele tem afinidade pela mucosa, só que ele entra numa fase, numa forma redondinha, a gente chama episomal. E depois ele vira linear. Quando alguma falha da sua imunidade vai acontecer, ele fica na forma linear e aí sim ele vai causar doença. Uma das coisas que muita gente me pergunta é, doutora, eu fui uma ginecologista e ela disse que, por causa da minha citologia, eu não precisava fazer o exame todos os anos. Né? A gente sabe que o Ministério da Saúde, o INCA, né, ele preconiza ali o exame de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, dependendo da idade. Se 2 exames, né, por 2 anos, tiverem dado tudo ok. E aí elas ficam naquela, e se durante esse tempo desenvolver o câncer? Mas como você bem falou agora, né, quando tem a infecção por HPV, demora muito, né, para poder desenvolver ali, através daquela lesão, o câncer, né? Então, a resposta está basicamente nisso. Através de estudos foram vistos, né, foi visto que não tem como desenvolver o câncer em 2, 3 anos, não é isso? Exatamente. E um outro porém é que o vírus do HPV, ele precisa da célula humana para poder desenvolver a doença. Então, isso são coisas que a sociedade, a população, ela não sabe entender, e às vezes a informação ela está meio que errônea. E aí onde entra a vacina. Sim. A vacina do HPV, ela vai exatamente... Hoje nós temos a nona valente, que ela está no Brasil há cerca de 1 ano e meio, e ela atinge 9 subtipos do vírus do HPV mais oncológicos. Aqui o governo distribui, são apenas 4, mas assim, já é alguma coisa para a população que não vai ter acesso à vacina no privado. Então, já tem a vacina no SUS. Já, né? a vacina, só que agora o novo governo, ele colocou uma única dose, que é passível de... recidivas. Entendi. E um outro porém também que é importante a população, as mulheres, elas estarem em qualquer idade você pode se vacinar. E inclusive os estudos demonstram que a vacina do HPV é válida, incluindo as mulheres que estão tratando o HPV. Então, ele impede que você desenvolva casos mais graves da doença. Nesse caso, o governo cobre também em qualquer idade ou tem uma idade específica? Não, o governo ele só cobre imunossuprimidos, pacientes que têm uso de TEVs e crianças de 9 agora até os 18 anos, porque aumentou muito a papilomatose respiratória. Aí o governo ampliou, porque as meninas de 15, 16, 18 anos estavam desenvolvendo o HPV e passando para os seus filhos, causando um ônus muito maior para o Estado. Maravilha. Doutora Thaíse, quais são os sintomas iniciais do câncer, né, do colo do útero? No caso, a gente sabe que isso daí é mais... Não tem como você saber, né? Até porque não tem sintomas iniciais, assim, não tem. Né? A pessoa não sente. Não. Mas, assim, quando é que o que pode chamar a atenção? O que é que a mulher vai sentir que ela diz,
poxa, peraí, tá errado, tem alguma coisa estranha aqui, eu vou procurar o médico. Dor na relação sexual. É muito importante isso que a Camila falou. Ele não é sintomático no início. Então, quando o câncer, quando o HPV já virou câncer, que a maioria dos cânceres de colo uterino são por HPV, ou seja, são sexualmente transmissíveis, que 80% da transmissão do HPV é via sexual, porém, já se sabe que tem outras vias, é um outro atento. Quando vai ter sintomas, que seria dor na relação, sangramentos anormais, odor vaginal bem Fétido, fétido. né? Então, isso daí já são sintomas de uma doença já avançada. E sobre o exame de citologia, ou Papa Nicolau, né, como também é conhecido, quem deve realizar esse exame? Qual é a idade? Então, mulheres após os 24 anos. Porque o governo ele faz estudos de grandes populações, mas a mulher que tiver um acesso ao serviço privado, ela pode sim realizar o exame muito mais rápido. Eu utilizo bastante, inclusive faço detecção de lesões por HPV em pacientes menores de 24 anos. Então, é importantíssimo a consulta ao seu ginecologista, porque com isso ele vai decidir, vai fazer o exame ginecológico de uma forma geral, a citologia vai ser a depender de situações específicas e no Sistema Único de Saúde só a partir dos 24 anos que é realizada a citologia. E agora eu soube que estão lançando o teste de DNA HPV, né? Que é um teste muito mais específico que é utilizado na Europa e nos Estados Unidos, que são testes que são por PCRs, eles são bem mais sensíveis do que a citologia. No caso do sistema privado, a gente realizando a citologia e a colposcopia, a gente consegue fazer detecção de lesões subclínicas, ou seja, a partir do momento que você coloca os reagentes, que é o ácido acético e o iodo, você consegue detectar lesões antes que elas virem doença. E nesse caso, a gente ouve muito falar sobre a citologia e a colposcopia, né, que você acabou de dizer. Quando é preconizado fazer a colposcopia? Em todos os casos ou tem algum caso específico? A colposcopia, ela é utilizada quando tem alguma alteração na citologia. Só que aí é a mesma situação, porque não dá para fazer citologia numa grande população. Todo mundo ir para colposcopia. E para citologia, por isso que fica a partir dos 24 anos. Isso não quer dizer que você não tenha lesão, mas é porque os estudos demonstram que até os 24 anos, o próprio organismo, ele se cura. O HPV, ele é um vírus muito fraco. Então, se você tem uma imunidade boa, que é o que acontece em meninas até 24 anos, essas lesões, elas são, vamos dizer, adormecidas e até eliminadas pelo próprio organismo. Aí, quando você tem alguma citologia com alteração, aí você demanda para colposcopia. É uma escadinha, né? Pelo menos no SUS você tem que respeitar, né? Exato. Você começa com a citologia, vai para a colposcopia, se for necessário, se tiver indicação, e depois disso para biópsia, né? Isso, se necessário. Na colposcopia, né? a gente acolhe a biópsia se necessário. Se necessário. Muito bem. Gente, fechando aqui o bloco sobre câncer, a gente vai entrar em um assunto polêmico e que é uma queixa, assim, comum, acredito, principalmente em consultório ginecológico, corrimento vaginal. Como vocês estão vendo aqui no nosso cenário, a doutora Thaís trouxe várias pepequinhas aqui, ó, tem de toda cor e jeito que vocês imaginarem. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre corrimento. Nem sempre o corrimento ele é patológico. A gente tem o corrimento fisiológico, ou seja, o corrimento normal, e também tem o corrimento que é patológico. E aí, às vezes, a mulher ela não sabe detectar, né? Ela vê o corrimento ali, ela pega, vê a textura e diz, meu Deus do céu, o que é isso? Eu tô com uma doença, tá grave, isso e aquilo. E muitas vezes não é. Doutora Thaís está aqui, ela vai explicar muito bem quando se preocupar com relação a esse corrimento. Corrimento é um caso à parte. Quando você é um mundo, né? É um mundo. Você tem alguma queixa? Corrimento. Então, gente, o corrimento, ele é esperado e ele é fisiológico a partir do momento que ele não causa transtornos à mulher. Ou seja, que tipo de transtorno? Coceira, dor na relação, aquele odor depois da relação ou odor vaginal. Mas a secreção ela é necessária para que a mulher tenha uma flora vaginal, que ela tenha uma saúde ginecológica. E se vocês observarem, essas secreções, elas têm períodos diferenciados. Claro que elas também se modificam com a alimentação,
com a defecação. Então, todo o contexto vai interferir na nossa flora vaginal e vai interferir na sua secreção também. Se você come muita porcaria, muito glúten, muita massa, muito refrigerante, muito crustáceo, então o odor vaginal pode acontecer e a secreção também pode aumentar. E muda tanto a quantidade como a cor. Isso. Agora, quando você tem dor na relação, tem coceira, tem uma secreção mal cheirosa, aí sim é o momento de você se preocupar. Uma coisa que eu falo muito para as pacientes é o seguinte: lá na vagina a gente tem algumas glândulas, né? Assim como a gente tem nas axilas, né? Que são as glândulas sudoríparas, por isso que a gente sua, né? A gente não gosta, mas a gente fica com aquela marquinha ali. E lá na vagina também tem. Isso. E ela é responsável por secretar esse corrimento, né? Essa secreção. E dependendo, pode ser sim, né? Algo preocupante, mas como Thaís falou aqui muito bem, em algumas situações é fisiológico, né? É normal. Então, muitas vezes eu pergunto, tá com cheiro de peixe cru? Isso. Doutora, tá exatamente assim, cheiro de bacalhau. Não sei o que é que eu faço. Eu morro de vergonha do meu marido, morro de vergonha do meu parceiro, enfim. E aí, doutora Thaís, que bendita é esse cheiro de peixe cru? Então, aí já é processo infeccioso realmente. E esse cheiro, ele se exacerba após a relação sexual. Então, aí sim, a gente precisa estar tratando, a gente precisa estar observando. Mas a Camila falou muito bem que nós temos várias glândulas e a lubrificação vaginal ela é necessária até no período de excitação. E existe também uma lubrificação gigantesca nas paredes e via colo de útero, porque quando você está ovulando, aquela gosminha, ela também vai sair, você também vai perceber. E se você observar, quando você está ovulando, tem aquela secreção que ela é elástica, você estica e é bem transparente. Então, isso não é secreção patológica. A secreção que fica branca, sem grumos, ela também não é patológica. E uma secreção que varia de uma cor branca até um amarelo, passou para o verde, aí a gente já é patológica, que normalmente são bactérias que estão na nossa flora vaginal. Interessante saber também que bactérias existem na nossa flora vaginal. A flora vaginal ela é muito rica em hormônios, em fungos. A cândida é um fungo morador e protetor da nossa vagina. Só que quando existe alguma desarmonia, é que ela forma a doença que é a candidíase, que também é outro terror das mulheres. Mas assim, a secreção saindo de transparente, passando pelo branco e indo para o amarelo, ela é normal. Passou para o verde, teve fedor, teve grumos, aquele queijo talhado, aquele leite cheiro talhado. De carocinho branco, né? De grumos. E que coça, aí a gente também já vai pensar em uma infecção fúngica. Muito bem. Gente, fechando aqui o segundo bloco, vamos para DSTs. Quais são as DSTs mais frequentemente encontradas em consultórios ginecológicos? Quando eu estou falando de DSTs, eu estou falando de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, clamídia, gonorreia, herpes genital, sífilis, HPV, e eu sei que vocês querem saber sobre isso. Então, doutora Thaís, o que é que você pega mais no dia a dia no seu consultório? E o que é que você pode dizer para as mulheres que estão nos ouvindo aqui? Como elas podem prevenir, né? Então, a prevenção é a base, né? Quando você tem múltiplos parceiros, você precisa, é necessário utilizar. O principal é clamídia, micoplasma, ureoplasma, são os que a gente mais encontra normalmente, que muitas vezes são assintomáticas. A herpes também é bem diagnosticada, né? Só que ela é subdiagnosticada porque às vezes ela coça, ela não tem bolha, ela não é tão bem caracterizada. Então você precisa ter vai e vem, porque até a herpes simples, a gente pode também, durante a transmissão da catapora, quando a gente é criança, ela pode desenvolver na vagina também, porque tem vários subtipos de herpes, incluindo a zoster, que é muito dolorida e que todo mundo conhece, que é a tal do cobreiro, né? Que tem aquela listinha. Então, o problema é exatamente a prevenção de usar um método que seja de barreira. E, assim, a gente sabe que, por exemplo, a herpes, a sífilis, independente se você usa o preservativo, né, só o contato com a pele, você pode pegar essas doenças, infelizmente, tá, gente? Então, tem que ter bastante cuidado, conhecer o parceiro bem que você tá, né, tendo relação, enfim. E sabendo que o HPV, 80% é transmissível pelo sexo,
e que pode virar câncer. Então, Isso. a prevenção do HPV também é feita por vacina. Nós temos a vacina da herpes, mas a vacina da herpes não imuniza contra o herpes simples. Então, Não adianta muita coisa, não né? adianta muita coisa. E a sífilis também, o micoplasma, o ureoplasma, ele também pode deixar a mulher infértil, é importante relatar, e ele pode ser assintomático. Você pode nunca sentir nenhuma Isso. secreção, mas ele vai lá e obstrui as trompas e a mulher pode ter infertilidade por DIP. Você falou aí sobre sífilis, eu peguei um caso interessante esses dias. Foi um casal, já mais velho, já de idade, e eles são da igreja, né? São evangélicos, os dois e tal. E aí, me pediram os exames de rotina, pedi o VDRL. Veio positivo. O VDRL é o exame que a gente faz para constatar sífilis. E aí vieram positivos nos dois, né? Tanto nele como nela. E aí, quando eu fui conversar, um olhou para a cara do outro. Porque, assim, os dois da igreja, os dois evangélicos e agora, né? Quem passou para quem? Foi quem pulou a cerca, né? Foi a primeira coisa que passou na cabeça deles. E aí, eu conversei com eles, eles discutiram na minha frente, eu tentei acalmar a situação, né? Eu disse, olha, exatamente o que você disse agora. Isso pode ter sido antes do casamento, né? Com outra pessoa. Eles tinham 12 anos de casado, sei lá. Não era tanto tempo assim. Isso pode ter sido antes, né? E estava ali adormecido e acabou. Quem passou para quem a gente não vai saber, não tem como, né? Agora, não tem como dizer que foi uma coisa recente, né? Então, acalmou mais, né? Tranquilizou mais, mas é bem complicado essa questão de diagnóstico de DST, principalmente em situação como essa, né? De casados. Você já pegou alguma coisa assim? Já peguei várias. Conta Não, uma a gente situação. a gente chega no consultório, a gente tem muitos eventos bem, bem interessantes, assim. Depois a gente ri, mas na hora a gente fica bem intensa, eu né? digo, meu Deus, o que Porque, agora? o que é que eu faço? Mas é exatamente isso. Além de você fazer o diagnóstico, por isso a importância de você estar indo no ginecologista, no Isso. médico que vai tratar, que vai exatamente pedir exames que vão detectar precocemente. Isso. E eu já, agora há pouco, contando um caso, eu peguei uma lesão por HPV em uma senhora de 60 anos. E, porém, vacinei. Por quê? Ela teve aos 60 anos, então, por que não? O máximo que eu puder evitar que isso possa evoluir para um câncer, ou que ela possa ocorrer outra transmissão. Menina, essa mulher, ela fez a maior zoada. Eu falei, né, porque hoje a gente tem alguns relatos na literatura que falam que o HPV ele pode ser transmitido por fórmites. Então, como, né? A gente não sabe, não existe exatamente como seria essa transmissão, mas a mucosa escoriada, até na própria relação sexual, você pega no vaso sanitário, sei lá, numa piscina, numa toalha, toalha, né? roupa íntima, Isso. e até a transmissão vertical, que é de mãe para filho. E podia ficar com aquilo ali a vida inteira, nunca desenvolveu, e de repente, uma baixa da imunidade, você vai desenvolver a doença. Então, é bem difícil essas situações para a gente como profissional de saúde, mas acontecem e a gente precisa lidar com elas. E realmente, até a parte psicológica, a gente precisa estar também tateando para que as coisas elas sejam entendidas de uma forma mais leve. Isso. E que o tratamento seja a melhor situação que a gente pode e é o que a gente quer proporcionar. Doutora Thaís, com relação à fertilidade e DST, como é que elas podem impactar, né, a vida da mulher? Às vezes, a mulher ela está tentando engravidar, ela está fazendo ali, né, já vários tratamentos e tudo, e às vezes um detalhezinho ali, né, por causa de uma infecção que ela poderia, né, ter detectado e estar em tratamento, ela não está conseguindo engravidar. O que é que você pode falar com relação a isso? Qual a experiência que você tem? O que é que você vê no seu dia a dia? Então, no meu caso, por exemplo, eu sou infértil. Não sei se eu falei para você. Eu sou infértil, eu fiz 10 fertilizações. E o meu foi por uma obstrução tubária bilateral. Provavelmente alguma infecção que eu tive em alguma fase da minha vida que não foi detectada, porque eu nunca tive nenhum transtorno ginecológico. Ressalto que tem algumas mulheres que todo o estresse do dia a dia elas levam para o ginecológico. Muita gente tem parte psiquiátrica, mas o ginecológico dermatológica, mas o ginecológico também é muito comum. E assim, eu sou um exemplo que eu posso ter tido alguma DIP na minha vida e obstruiu minhas trompas bilateralmente. Outro problema também seria as doenças sexualmente transmissíveis durante o parto, durante a gestação, você passar para o seu bebê e ele ter aquela, vamos dizer, A vida toda, né? A vida toda, a progressão de uma patologia que você poderia ter evitado antes. Isso. E assim, eu falo também que é um outro tema
que eu sou paciente, que a infertilidade ela afeta muito também a vida das mulheres. Esse negócio de você nascer, crescer, procriar, ele tá enraizado no nosso DNA, no DNA da mulher, e principalmente aqui no Nordeste. Então, muitas mulheres elas não aceitam a possibilidade de não gestar, de não ser mãe. Então, a DST ela pode sim ser grave, e isso pode acarretar danos. E que, assim, nem sempre a gente vai ter um diagnóstico. Eu posso ter nascido com as minhas trompas obstruídas, mas eu posso ter tido alguma infecção ao longo da pélvica vida, na vida que pode ter levado. E pode ter sido por DST. E é por isso que é importante fazer os exames de rotina. Isso. Porque, como você bem falou, você pode ter nascido com aquilo por uma infecção prévia, né? Vinda ali advinda da mãe, e não saber. Né? E achar que tá tudo bem, porque você tem uma relação com um parceiro só, você acredita nele, enfim, né? Tem muito isso. E hoje, a medicina avançou de uma forma muito grande, principalmente nessa detecção, que na minha época, a gente não tinha esses exames tão... eu tenho fáceis, 46 né? anos, na minha época que eu comecei o tratamento, não tinha PCR para... painel de IST, PCR para IST. Isso. Então, hoje nós temos, e você detecta todos os tipos de micoplasma, todos os tipos de ureoplasma, e inclusive os mais difíceis de tratamento, porque tem alguns que você precisa usar 2 ou 3 antibióticos para poder fazer o tratamento adequado. Verdade. Fechando mais um quadro, vamos agora falar de dor pélvica. Muita mulher sofre aí, né? A gente tem muito essa queixa. Qual é a sua queixa, né? Quando chega no consultório, qual é a sua queixa, qual é a sua história, o que é que tá acontecendo? Doutora, eu tô com uma dor aqui aonde? Aqui no pé da barriga, né? Isso daí é bem, bem rotineiro. E geralmente isso acontece por causa de uma infeliz doença chamada endometriose. Gente, muita gente tem, né? Muitas mulheres têm a endometriose, não sabe o que é, fala, né? Enche a boca para dizer eu tenho endometriose, mas ela não sabe o que é, né? Então, doutora Thaís vai explicar agora, né? Quais são as principais causas, o que é a endometriose, onde é que a região, né, que mais acomete, enfim. Então, elas não chegam, tô com dor pélvica, eu tenho endometriose. Doutora, eu tenho endometriose, eu quero me operar. Já foi no doutor Google? Já, o doutor Google já disse. Só que vale ressaltar que dor pélvica não só é endometriose, isso, tá? A dor pélvica, ela tem uma variação, inclusive idiopática. A gente tem hoje uma demanda muito grande, porque na região pélvica a gente tem vários órgãos, inclusive o intestino. Então, aquelas mulheres que são constipadas, elas podem ter dor na relação, elas podem ter dor pélvica. Quem tem intolerância à lactose, quem tem intolerância a glúten, dilata o abdômen, fica com aquela dor. Quem tem infecções urinárias de repetição, cálculos renais, porque aí vai passar ali pelo ureter. Então, varizes pélvicas, é um diagnóstico que é mais de exclusão, que você vai precisar de exames mais específicos para estar adentrando mal naquela... É falado, né? Super mal falado, quase ninguém conhece. Então, tem várias dores pélvicas que elas podem ser confundidas com endometriose. Aí eu costumo dizer, sim, mas e a sua dor é quando? Porque a dor pélvica de endometriose é durante o período de menstruação, porque os seus níveis de estrogênio, a endometriose é estrogênio dependente. Seus níveis de estrogênio estão aumentados, então vai causar. Agora, dores pélvicas que passam desse período não são de endometriose, então tem que sim buscar outras causas. Isso. E que é muito importante essa realização. Uma coisa importante que a etiologia, a causa da endometriose, o que leva à endometriose, ninguém sabe. Tem várias teorias. A que mais, vamos dizer, tem mais lógica é essa da menstruação retrógrada. Deixa eu mostrar. O que é menstruação retrógrada? É a descamação desse endométrio e essa descamação vai liberar tecido endometrial pelas trompas, pelas essas fímbriazinhas aqui, que elas vão ter contato direto com o abdômen. Ou seja, esses focos são jogados do endométrio, que são glândulas, células endometriais, que vão sair por aqui e vão ser jogadas dentro do abdômen. E essa saída de células endometriais, elas podem acontecer e podem se implantar em diversos órgãos. O que a cirurgia de endometriose, ela só é indicada quando algum órgão pélvico está obstruído, ou seja, o xixi não passa pela uretra, o seu ovário, você precisa engravidar e o seu ovário está obstruído, não está ovulando bem, você tem que tirar aqueles focos de endometriose.
qualquer órgão, o seu intestino está tomado O reto está tomado por endometriose, que está evitando, está sangrando quando passa o cocô. Então, a cirurgia ela só é indicada para isso, para tratar dor de jeito nenhum. Teve a Anitta que foi para a televisão. Foi falar sobre isso. Foi falar que ia ser curada das dores da endometriose e que depois ela voltou falando que voltou às dores como antes. Por quê? Porque esses focos de endometriose, eles podem ser visualizados, porém, eles podem ter microfocos que você não visualiza a olho nu. São focos que são microscópicos, que você precisava passar um microscópio em todo o abdômen, que isso não existe a possibilidade, e até em áreas que você não visualiza, porque o intestino está ali todo fazendo todo aquele peristaltismo, e é impossível você detectar lesões micro naquele abdômen. O meu marido, ele faz cirurgia hepática e tem uma paciente que tem no fígado. Né? Eu já vi um caso assim também. É raríssimo, mas existe. Isso. E você imagina um foco sair de pelve para aqui, para fígado, né? Quando ela tá falando do foco, eu costumo dizer assim, é como se você tivesse um pedaço do seu útero em outra região que não deveria estar. Então, um pedacinho do útero foi ali pro ânus, foi ali pro reto, foi pro seu fígado, foi para qualquer região que não deveria estar. Então, essa dor é como se você estivesse sentindo a dor de cólica, né, de contração em qualquer outra região que não o seu útero. E aí, eu tenho também muita queixa nesse sentido. Doutora, eu sinto umas chunchadas no ânus, que eu não sei o que é. Às vezes eu tô parada e eu sinto como se alguma coisa estivesse pinicando assim forte, uma chunchada. Eu digo, pode ser endometriose, né? Pode ser. Não. É o quê? Cocô. É cocô. O que acontece? Porque o foco de endometriose, ele não vai entrar dentro, entendeu? Ele pode obstruir, pode crescer e comprimir o reto. Sim. Mas ele não vai lá para dentro, porque aí é um tubo fechado que ele não consegue acessar. Entendi. Mas ele pode crescer de um jeito. Gostei. Tá direta. Eu sou bem... Mas é verdade. Aí o que acontece? Quando o bolo, a gente precisa, o peristaltismo, ele precisa acontecer para que o cocô seja eliminado. Então fica focado ali, né? Para poder. E outra, a mulher menstruada, tem algumas mulheres que elas constipam por causa da variação estrogênica, entendeu? Eu sou uma delas. Então. Aí na menstruação. Não, antes eu faço constipação progesterona. Isso, aí no período menstrual. Mas tem algumas mulheres que são sensíveis também, né? No próprio período e ficam constipadas. Então, isso pode acontecer exatamente pela pressão do bolo, que não consegue sair porque não tem quantidade suficiente, ou ele não foi formado de uma forma adequada, aí ele vai dando essas chunchadas. E também, quando você tem a intolerância à lactose e a glúten, você vai acumulando gases, né? Sim, porque os lactobacilos, eles produzem e não conseguem ser eliminados. Então, aquele peristaltismo vai ficando aquela coisa meia, vamos dizer, atolada, comprimida e sem conseguir ser eliminado. Aí dá essas chunchadas. Tá vendo, gente? Mais um tabu aí, um mitozinho que foi quebrado. Então, chunchada lá no ânus não é endometriose, tá? É cocô. Vamos lá. Quais são as principais linhas de tratamento que a gente tem para endometriose? A gente já falou aqui da cirurgia, que é uma possibilidade, mas existem, né, as situações específicas. E quais são as outras possibilidades de tratamento? Só existe uma, anovular. Você não adianta você fazer qualquer cirurgia, qualquer procedimento, se a paciente estiver ovulando. Se ela produzir estrogênio, ela vai ter dor. Então, o tratamento de endometriose que se aplica, que é eficaz, é anovular. Ou seja por... o DIU não pode ser, porque o DIU é ovulatório. Os 3 primeiros meses, os estudos mostram que ele anovula, mas depois você volta a ovular. Mas é anticoncepcional, são os implantes. Então é hormônio. Hormônio. Né? Não tem como. Tem gente que diz, doutora, eu quero outra possibilidade. Mas não existe. Minha ginecologista só disse que eu podia... Mas não existe outra possibilidade. Né? E outra, vocês têm a ideia de, tira meu útero. Vai continuar tendo dor porque você vai ovular. Então, não adianta. Eu chego várias pessoas para mim, doutora, novas. E vocês não têm noção do que é retirar o útero. O útero, ele é um órgão pélvico que ele é vamos dizer, é um segurador, ele é um protetor que ele ancora vários órgãos. Então, quando você tira, você pode ter complicações várias, das mais diversas. Vocês não têm noção de como isso é grave, mas todo mundo acha que é só para parir. De jeito nenhum. Você tem outras funções do útero, como a própria lubrificação vaginal. O útero tem muita participação, o ancoramento de órgãos pélvicos. E, tipo, a mulher, ela fica
totalmente desprovida de Do ligamentos, órgão, de coisas que vão segurar. Então, você tem prolapso de bexiga, Isso. prolapso de Porque imagina, é como se vaginal. você estivesse tirando tal celular aqui Isso. e algo aqui. Eu tiro isso aqui, o celular desce. Isso. Então a bexiga vai descer, né? Você Exatamente. tirou o suporte ali, suporte entre aspas. O útero ele deve ser retirado quando tem Indicação, indicação. né? Infelizmente, a gente ouve muito isso. E vê muita gente sendo operada sem necessidade. Doença inflamatória pélvica, que você já citou aqui, que é a DIP, a famosa DIP, que é outra causa, né, significativa de dor, Isso. né, pélvica. Outra, muito dor. O que é que acontece nessa situação? Quais são os sintomas típicos? O que é importante, né, tratar? Pode não ter nada e pode ter tudo. A DIP, ela pode ser uma inflamação que não vai levar a nenhum caso doloroso, nem de secreção, e também pode ter muito. Você pode ter secreção, você pode ter dor na relação, você pode ter dor pélvica crônica. Então, dependendo muito do tipo e como é essa proliferação bacteriana lá dentro. E como é diagnosticada? Então, o diagnóstico normalmente é de exclusão, quando a paciente normalmente ela vai para Ginecologista? ou para a emergência. Sim, com dor, então, né? Muita com dor. E você vê uma quantidade pequena de líquido na cavidade e, às vezes, um espessamento de trompa só. Então, são fatores bem inespecíficos. Vai no ginecologista. Hoje, alguns ginecologistas já têm esse hábito de pedir o painel de ST. Eu, por exemplo, eu sempre peço, principalmente quando tem secreções e quando tem aquela secreção que ela se perpetua. Aquela secreção que você trata como se fosse Gardnerella, uma infecção não mais melhora, tranquila, né? e não melhora. Então, porque hoje os planos de saúde eles não cobrem esse tipo de exame, então você usa para casos mais específicos, que eu acho que num Sistema Único de Saúde não tem disponibilidade. Não. Infelizmente. Com relação à DIP, você já citou também, e a vida reprodutiva da mulher, né? Ela pode sim levar à infertilidade, né? Já foi falado aqui. Então, que isso das fique... principais complicações. É uma das principais complicações da doença inflamatória, né, pélvica, é a infertilidade. Então, assim, nada melhor do que você, mulher, que quer engravidar, tá com dificuldade, procurar realmente uma ginecologista que vai investigar, né, a fundo ali. Às vezes é difícil, né, diagnosticar, porque foi como a doutora Thaís falou aqui, é um diagnóstico de exclusão. Então, você precisa investigar tudo para excluir tudo e, por fim, você dizer, não, é DIP, né? Então, não é fácil, não é um diagnóstico fácil. Isso. Com relação aos miomas uterinos, os tão falados miomas, que também pode causar dor, né? Tem alguns ali menorzinhos, né? Ou então, dependendo da localização, né? A dor de endometriose, de mioma e de adenomiose, ela é uma dor por compressão, quando existe uma compressão muito maior. Então, é um mioma que ele já foi nutrido muito. Então, ele vai estar comprimindo órgãos pélvicos, bexiga, ureter. E por isso dói, né? E por isso dói. Até o próprio ânus, o próprio intestino, você pode estar comprimindo e, nesses casos, aí sim tem indicação cirúrgica. Agora, não todos, ou todo mundo, eu tenho mioma. Mioma toda mulher tem. Cerca de 90% das mulheres ou tiveram ou vão desenvolver mioma na vida. Então, isso é fato. Nesse caso, a gente vê situações que tem mioma que é até maior do que o próprio útero, né? Tem mioma que é gigante, a barriga da mulher fica enorme. Então, assim, dependendo da situação, realmente tem a indicação. E né, os sangramentos cirúrgica. Que a gente não consegue controlar clinicamente. E mulheres usando fraldas, né? Exatamente. Tem sangramentos que o mioma, ele tá grande e ele tá em regiões que vai sangrar mais. Então, esses miomas, eles sim devem ser operados. Pode ser uma miomectomia e dependendo do tamanho. E se você conseguir identificar, você conseguir, vamos dizer, retirá-lo, de boa, faz miomectomia. Se não, precisa, aí nesses casos que você não controla o sangramento, que tem compressão de órgãos pélvicos, cirurgia é o melhor tratamento. Melhor tratamento. E fora a cirurgia, tem algum outro tratamento que pode ser feito para controle de dor, de sangramento? Sim, hoje a gente tem várias medicações que a gente pode estar utilizando e também a anovulação, porque o mioma ele é nutrido por estrogênio. Então, você anovular a paciente também é um tratamento para o mioma, para que ele não desenvolva e que ele não sangre. Hormônio, né? Hormônio. Os benditos hormônios. Estão aí para ajudar, aí onde né? está o próprio DIU, ele também tem indicação. No o DIU caso de hormonal. mioma, né? O DIU hormonal. Aí a gente tem indicação. Consegue controlar melhor, né? Tanto para mioma como para dismenorreia, que é a dor
na menstruação. Na menstruação. Você utilizando o DIU hormonal, você consegue. E o DIU de cobre é um DIU que só deve ser utilizado por pacientes que não têm um sangramento abundante e que não têm dor na menstruação. Como é essa questão do DIU no SUS? A mulher chega para mim, sou clínica geral. Chega para mim, doutora, eu quero colocar o DIU. Qual é o meu procedimento como clínica geral? Você fazer uma anamnese mais detalhada dessa mulher, desse tipo de sangramento e dos hábitos dessa mulher. Porque aí o DIU de cobre, que é o que é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, é o DIU que sangra e que causa mais dor. Ele pode aumentar a dor na mulher e aumentar o sangramento. Entendi. Que é a diferença do DIU hormonal para o DIU de cobre. É só essa. O DIU hormonal, ele vai liberar o hormônio e o DIU de cobre, ele vai fazer a anovulação, que tem dois tipos, esse e esse. Eles são indicados para as mulheres que não têm sangramento abundante e que não têm cólica, porque ele pode provocar, porque ele atua como ele atua como um irritante nesse endométrio. E o detalhe é que ele tem que ficar exatamente Nessa localização. nessa né? localização. Porque ele vai irritando. Porque o DIU de cobre, se ele sai um pouquinho, o esperma passa e tem Engravidou encontro com o com os DIUzinho lá. óvulos. Então, é bem importante essa. Já o de hormônio, ele dissemina o hormônio nesse endométrio. Então, você não sangra, a maioria das mulheres não sangra porque o endométrio não espessa. Você não deixa o endométrio crescer porque o hormônio está disseminado aqui. Então, é mais difícil você conseguir engravidar com o hormônio, com o DIU hormonal. Mas com o de cobre É mais fácil. é mais assim, comum. tem mais chance, né? É mais comum Como é porque o se ele sai um acompanhamento pouquinho. da mulher com DIU? Ela É tem ultrassom, regularmente, ultrassom, né? anualmente. Anualmente. Mas a minha irmã, por exemplo, engravidou, tinha acabado de fazer e o DIU saiu do lugar, ela engravidou. E a sorte é que ele já estava bem em orifício cervical, porque aí não teve introdução na placenta, porque corre o risco de aborto também quando a paciente Quando isso acontece. quando o DIU fica inserido na placenta. Aí você tem que ficar a gestação inteira com cuidado. Entendi. Perfeito. E quais são as contraindicações específicas para colocação de DIU? Toda mulher pode colocar? Não. E a contraindicação específicas, elas são por malformações uterinas. Então, você tem que ter uma ultrassom prévia dessa mulher para poder ter uma indicação bem colocada, né? Porque você tem útero de Delphi, útero bicorno. Então, com esses tipos de útero, você não deve utilizar o DIU. Mas basicamente só isso, porque as pessoas, né, depois da Covid, teve aquele boom de gestações, porque todo mundo abandonou os métodos contraceptivos. Mas o DIU de cobre é progestágeno puro, então ele não tem nenhuma relação com embolias. É a mesma coisa do Implanon, é a mesma coisa dos progestágenos isolados. Então, a contraindicação é exatamente, eu costumo O falar... formato do útero, apenas, né? É apenas o formato do útero. Perfeito. Com relação agora, minha gente, para a gente fechar aqui o nosso episódio maravilhoso, vamos falar sobre reposição hormonal. Eu adoro. Eu abri uma caixinha de perguntas hoje no meu Instagram. O que mais caiu lá foi isso: menopausa, reposição hormonal. Então, vamos lá. Eu vejo assim que muita gente tem dúvida ainda com relação ao conceito de climatério e menopausa, né? Então, como é que eu costumo explicar para as mulheres? Imagine que você está numa pista, né, de corrida e lá na frente tem uma linha de chegada. Nessa pista de corrida, que não está adequada, está cheia de buraco, tá um sol do caramba, né? Você tem que correr ali sem água, você tem que correr com uma pista toda esburacada, você vai cair, você vai chorar, né? Você vai ter raiva de você vai querer morrer, né? Porque você não queria estar ali. Então, essa pista, esse caminho seria o climatério, né? E quando você cruza a linha de chegada, é a menopausa. E há essa confusão. Doutora, não, já estou na menopausa. Mas aí quando a gente vai ver, ela está sentindo os sintomas, mas ainda está sangrando, né? Porque por mais que ela tenha ficado ali 6 meses e tenha voltado, isso não configura a menopausa. Então, fala um pouquinho sobre essa questão da deficiência hormonal que ocorre, né? O que é que está acontecendo ali no momento que a mulher está com esses sintomas de fogacho, de labilidade emocional, né? Aquela raiva que insônia, enfim. Então, um dia eu fui detonada no meu Instagram, porque eu falei que o climatério, a menopausa, era uma fase muito legal na mulher. Mas por que eu falei isso? Porque eu acredito que a mulher ela já está bem resolvida, ela já sabe o que quer do mundo, o que o mundo pode oferecer a ela. Ela já está com a sua prole definida, profissionalmente e normalmente estabilizada. Então, é uma fase muito legal. E por que sofrer, né? Isso.
Hoje, a gente sabe que tem muitas possibilidades. A mulher ela não precisa sofrer na menopausa, porque a saúde, a ginecologia avançou de uma forma surpreendente. E, assim, é maravilhoso. Eu que estou todos os dias me deparando com essas mulheres. Você chegar com a mulher cansada, fadigada, sonolenta, e você, de repente, você dá vida. Exatamente. O cabelo tem um brilho, ela tem uma energia muito diferente. A gente costuma falar entre nós ginecologistas que quando a gente entra na sala, na sala de espera, que vê aquela mais triste, aquela não tem reposição. Mas só que a reposição, ela tem seus pormenores, assim como os métodos contraceptivos. Nem todas as mulheres têm indicação para isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Uma outra coisa é que essa mulher, ela não pode fugir de você, tá? A diferença de menopausa e climatério. Climatério é essa fase que você falou, essa fase cheia de obstáculos. Ela é bem complicada, porque você tem fogachos, essa labilidade, a insônia, tudo fica ruim realmente. E é exatamente nessa fase que o seu FSH está subindo e seu estradiol está descendo. O estradiol para a mulher é vida. Isso. É extremamente necessário. É a fase reprodutiva, por isso, né, praticamente, né, o que... Não, e o estradiol também, ele participa de várias células, desde a célula do osso até a célula do músculo, passando pela do cabelo, a pele. Então, várias células precisam pouco, às vezes muito, de estradiol e para dar vida à mulher, assim como o homem é a testosterona dependente. Então, a gente precisa desse hormônio para viver. E quando ele está caindo, você vai ter realmente sintomas dos mais diversos. O cabelo fica ruim, a pele até fica a memória. ruim, a memória fica ruim. A mulher se olha no espelho, não se acha, né, bonita. Então, realmente... Então, terapia de reposição hormonal para a mulher é vida. Só que você não pode sumir do consultório. Você tem que ver suas indicações, suas contraindicações. Mulheres que têm familiares com câncer têm que ter muito mais cuidado. Mulheres que já tiveram lesões que possam ser duvidosas, elas precisam ser investigadas. Até você iniciar a terapia de reposição hormonal. Mas quando inicia, é espetacular. Então, menopausa é quando você passa 1 ano sem menstruar, sem nenhuma menstruação. O climatério é quando você tem aquela irregularidade. Menstruo hoje, passo 3, 4 meses sem menstruar, aí volta a menstruar. Então, isso vai ser exatamente o seu organismo, o seu eixo fadigando e o seu ovário diminuindo. Então, aí vai ter aquela contrabalanceada que o estrogênio vai cair, o ovário não vai fabricar o estrogênio extremamente necessário. Ressalto que com 35 anos, a mulher já começa a ter uma queda expressiva do estradiol. Então, nessa fase, essas mulheres elas podem sim já ter um hipoestrogenismo periférico, uma fadiga, uma queda de cabelo. Então, você sendo avaliada, você já pode estar repondo. Por quê? Até os 35, você fabricava uma bomba de estrogênio, né, que é na puberdade, na fase produtiva da mulher. Depois disso, o declínio hormonal é normal, é bem hormonal, mas é bem evidente nos ovários. Então, nesse caso, a mulher que já iniciou ali no climatério, né, com todos esses sintomas, ela tem indicação de reposição, mesmo que ela não tenha entrado na menopausa? Mesmo que ela não tenha entrado na menopausa. Você vai fazendo medicações, vai fazendo uma terapia mesmo de reposição já, para que ela não chegue na menopausa sufocante. Você já evita aqueles buracos que a mulher vai ter que trilhar. Então, você já vai deixando aquela transição mais leve. Isso. E outra, o principal fator da terapia de reposição hormonal é impedir eventos cardioembólicos no futuro, osteoporose, fraturas patológicas, né? Infarto, AVC. As fraturas patológicas que em mulheres é muito grave, as mulheres ficam acamadas quando estão com mais idade. O osso bem fraquinho. Bem fraquinho, né? Porque quando você não tem estrogênio, o osteoclasto, que a célula que come o ossinho, ela se perpetua muito mais do que o osteoblástico, que é a de renovação. Então, o osso da mulher, sem terapia de reposição hormonal, ele é oco. Então, fratura só no espreguiçar, a gente costuma falar. Temos essa possibilidade de fazer a reposição hormonal pelo SUS? Eu não sei, porque eu não atuo no SUS, Camila. Já tem um tempo, né? Já tem um tempinho. Então, eu não sei. Mas na minha época, no hospital universitário, a gente tinha. Mas eu acredito que era a medicação que a gente ganhava dos fornecedores, que eles deixavam com a gente. Não é dada pelo governo, não. A gente vê o sofrimento, né? Infelizmente. E outro dia eu fui procurada por um pessoal da televisão, exatamente porque não tinha um setor específico para terapia de reposição hormonal no governo do estado. Porque, assim, o que eu percebo muito é o sofrimento dessas mulheres, inclusive, assim, términos de casamento, sabe?
é assim, infeliz mesmo. Esses dias eu peguei uma mulher, ela disse, eu me separei. Me separei porque meu marido não me aguentou mais, nem eu tô me aguentando, imagine ele. Assim, você via a tristeza no rosto dela, sabe? É complicado. Se vocês observarem, se os meninos conseguirem clicar aqui, ó, bem pertinho, a mulher, quando ela está numa fase reprodutiva, a vagina ela é assim, é enrugada. Quando ela está na fase de climatério, de menopausa, ela tem a vagina bem reta. Então, isso causa dor. Porque durante a penetração, esse introito vaginal, você precisa ver, fica em carne viva. É assim, Ai, não aguento. eu fico morrendo de pena quando eu visualizo isso. Exatamente porque é uma mudança. Ó, você vê, né, essa prótese, ela mostra muito bem que o ovário está bem... Aqui ele já está atrofiando. Isso. Então, isso é o que causa o fim dos casamentos. Porque as mulheres, elas evitam ter relação sexual. Isso sangra, isso dói. E não adianta passar só o lubrificante, não vai resolver, né? Porque por mais que use... E o lubrificante, ele é a base de água. Então, quando resseca, fica aquela poeirinha, aquele negocinho que vai doer e vai sangrar do mesmo jeito. Então, além do que, a labilidade emocional, que as mulheres ficam muito irritadas, não dormem a bem. Mente, né? A própria mente também né? influencia muito, além da parte sexual. Porque os homens são ativos, eles têm testosterona para a vida toda. Então, homens que têm suas mulheres aí que já estão na fase da menopausa, prestem atenção nisso, tenham mais carinho com relação a isso, né? Sejam mais empáticos, né, com as mulheres nessa fase. Prestem atenção, né, tudo que elas fizeram por vocês, né, e eu vejo aí homens realmente abandonando suas mulheres nessa fase, ao invés de ajudar, né, então, se você quer ajudar, leve numa médica, né, vá junto, seja paciente, né, se não tá dando certo, em algum momento vai dar, né, então... É paciência, né? A fase da menopausa, quando não tem uma reposição adequada, infelizmente tem que ter paciência. Não adianta, né? E eu costumo falar que quando você tem muitos anos de relação, a relação ela passa a ser de companheirismo. Isso, porque no início é tudo sexo, né? Você quer tudo para sexo, tudo vira sexo. Mas no final, assim, eu acho que o casal ele deve se unir, até porque o homem vai passar também por certas dificuldades, né? Na ejaculação, etc. E tal. E a mulher é muito mais compreensiva, sendo o homem. E se vocês tiverem essa empatia que a Camila falou, isso vai ser muito agradável e vai salvar muitos casamentos e vai unir muitas pessoas, né? Unir muitas famílias. Exatamente. Gente, graças a Deus deu tempo da gente pincelar, tá vendo? Da gente pincelar sobre todos os assuntos que a gente queria. Doutora Thaís vai voltar em outros episódios, a gente vai focar em alguns temas mais específicos, por exemplo, sobre corrimento, a gente vai falar sobre cada tipo de corrimento, vai trazer o tema também sobre endometriose, sobre o câncer especificamente, então esse não será o único, tá? Mas graças a Deus eu tenho certeza que foi um episódio aí riquíssimo, né, de informações. Doutora Thaís tem a minha admiração, tá? Porque além dela ser essa pessoa que vocês estão vendo aqui, essa profissional que vocês estão vendo, ela é uma pessoa de energia muito boa, né? E as pacientes que ela tem, se tornam fãs. E eu sei disso, não é por ela não, tá? Eu sei porque eu conheço algumas pacientes dela. Ah, que bom. Então, eu tô muito grata pela sua presença aqui. Já está convidadíssima para os próximos episódios. E espero que vocês tenham gostado. Sigam a doutora Thaís lá no Instagram. Ela vai deixar aqui o @, dela para vocês. E até mais. Um beijo. Pode falar. Ai, foi um prazer, Camila. Também fica aqui registrada a minha admiração. Você é uma mulher da gota, como diz o nordestino, de fé, tá? Vai na garra, vai trilhando sua carreira profissional, né? Que eu sei que pra gente que é filha de políticos é bem difícil a gente galgar nosso próprio espaço, né? Mas é admirável. Foi um prazer imenso estar aqui. Eu estarei sempre. Eu adoro. Você sabe que a sua família já é do coração desde pequenininha. É um prazer. Obrigada. E por último, doutora Thaís, qual é o recado que você deixa para as nossas mulheres? Olha para lá nos olhos delas e... Então, eu acho que a gente precisa realmente estar se cuidando. A mulher, ela é um ser ímpar. A mulher, ela é cheia de particularidades e essas particularidades nos fazem nobres. Então, por isso, nós sempre estamos galgando maiores espaços e nós estamos sempre na frente tentando sobreviver e lutar
pelo nosso espaço, pelos nossos ideais. Isso que me faz cada vez ter mais admirações pelas mulheres e querer ser, porque eu falo que das próximas vidas eu também quero ser mulher, apesar de algumas pessoas reclamarem, porque tem cólica, tem isso, tem aquilo, mas eu amo ser mulher e eu acho que nós somos várias guerreiras, nós somos fortes e nós podemos. Então, vamos pra frente. Isso aí. Gente, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.